Olá pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, nós vamos tentar entender a macrodivisão espacial do território brasileiro, tentarmos entender lá os domínios morfogeográficos e, ao mesmo tempo, os biomas e ecossistemas. De maneira muito especial, a gente vai falar aí a respeito da floresta amazônica e também da Mata Atlântica. Então dá uma olhadinha para cá para ver o tema da nossa aula de hoje. Bom, pessoal, na nossa aula de hoje, a gente vai entender a macrodivisão natural do espaço brasileiro, biomas, domínios e ecossistemas. Floresta amazônica e Mata Atlântica é o nosso tópico principal. Bom, sendo assim, a gente precisa primeiro entender uma questão fundamental, que existe uma relação dialética de influência mútua entre o clima e a vegetação. O que nós queremos dizer com isso? Que o clima determina a adaptação da vegetação. Portanto, o clima determina a vegetação, porém, alterações na vegetação acabam alterando o clima. Para a gente falar, então, de floresta amazônica, primeiro, a gente precisa entender qual é o clima daquela localidade. Você se recorda que a floresta amazônica ela está presente em 9 países da América do Sul. 67% da floresta está em território brasileiro e nós estamos falando de uma zona equatorial. A zona equatorial é aquela na qual os raios solares batem de maneira perpendicular. Resultado, os dias e as noites têm praticamente a mesma duração. E isso ajuda a gente a entender por que a região Nordeste, mais próxima lá da linha do Equador, e a região amazônica como um todo, não tem horário de verão. Isso porque, durante todo o ano, dias e noites têm mais ou menos 12 horas. A gente vai poder perceber que o clima nessa região é um clima equatorial úmido. E nós temos a influência de duas grandes massas de ar, a massa equatorial continental e a massa equatorial atlântica, ambas as massas quentes e úmidas. Resultado, nós vamos ter elevadas médias térmicas, temperatura muito alta, pouca amplitude térmica anual, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura média observada ao longo do ano, um índice pluviométrico intenso, um nível muito alto de chuvas, chegando lá a 6 mil milímetros, de chuvas por ano, o que dá mais ou menos aí 6 mil litros de água metro quadrado ano. A gente vai poder observar que no período do inverno, normalmente, nós temos uma penetração de uma massa polar atlântica pelo sul do país, que caminha entre o Planalto brasileiro e a área da planície do Pantanal. Essa massa, por vezes, consegue chegar até a Amazônia, provocando lá uma queda brusca de temperatura que a população local denomina de friagem. Não obstante essa questão, via de regra, o clima é um clima quente e úmido, com um ciclo hidrológico, um ciclo da água muito intenso. Resultado, a vegetação vai ter que se adaptar. E ela tem que se adaptar lá a uma temperatura elevada e, ao mesmo tempo, a um índice pluviométrico muito alto. Resultado, a vegetação de floresta amazônica, ela passa a ser uma floresta latifoliada, de folhas largas, perennifólia, ou seja, com uma folhagem verde durante todo o ano. Nós vamos encontrar árvores altas, uma vegetação extremamente densa. Essa vegetação, no entanto, se apresenta na forma de degraus. Nós temos lá uma mata que nós chamamos de igapó, que é uma mata permanentemente alagada, portanto, que tem as suas raízes, abaixo da linha d'água, são higrófilas, e por um outro lado, eu tenho a área de várzea. A área de várzea é alagada parte do ano. Finalmente, eu tenho a mata de terra firme, que não é alagada em nenhum período do ano. Então, revisemos. Eu tenho lá
uma vegetação latifoliada, perennifólia, de árvores altas, uma vegetação densa, numa mata de degraus, igapó, várzea e terra firme, e uma área com uma das maiores biodiversidades de todo o planeta. Portanto, é um ecossistema extremamente rico, esse que nós estamos falando, da Amazônia. Vamos colocar isso no papel para você? Vem para cá, pessoal. Escrever, pessoal, ajuda a fixar o conhecimento. Então, vamos lá. Nós estamos falando primeiro a respeito da floresta amazônica. E a floresta amazônica se apresenta lá como uma floresta latifoliada, folhas largas, perennifólia, ou seja, folhagem verde durante todo o ano, árvores altas, vegetação densa, com grande biodiversidade, e que apresenta lá o que nós chamamos de mata de degraus. Essa mata de degraus, dividida lá, né, na área do igapó, que é a área permanentemente alagada, a área da várzea, alagada parte do ano, sobretudo no período do verão, em que as chuvas são mais intensas, e e a área de mata firme, que é a área não alagada em nenhum período do ano. Então, revisando com você, a floresta amazônica se apresenta com uma vegetação latifoliada, folhas largas, para ela poder transpirar e botar o excesso de água para fora, perennifólia, com uma folhagem verde durante todo o ano, com árvores altas, com uma vegetação densa, com grande biodiversidade animal e vegetal, e uma mata de degraus, o igapó permanentemente alagado, a várzea alagado parte do ano e a mata firme não alagada. Bom, se é assim, nós podemos ir lá para o nosso material e dar uma olhadinha. Macrodivisão natural do espaço brasileiro, biomas, domínios e ecossistema, floresta amazônica e mata atlântica. Observe, pessoal, que nós temos primeiro um conceito de bioma. Bioma são as maiores subunidades da biosfera, sendo caracterizado por uma cobertura vegetal mais ou menos homogênea. As plantas e os animais que ocorrem nos biomas têm formas de vida características e outras adaptações que evoluíram em relação a climas específicos. Daí o que nós falávamos para você, que há uma relação intensa entre clima e vegetação. O clima determina a vegetação e alterações no clima é capaz de alterar a vegetação local. Os biomas são moldados pelo clima, principalmente pela temperatura e pela pluviosidade, pela precipitação pluvial. E assim, os biomas são encontrados em todo o mundo nas regiões de climas similares. Nós temos aqui os principais biomas brasileiros: a floresta amazônica, que nós estamos estudando. Daqui a pouco vamos falar de Mata Atlântica, mas nós temos também o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, os Campos Limpos, às vezes chamados de Pampa, a Mata dos Pinhais, uma vegetação litorânea formada basicamente por vegetação de restinga e mangue, e a Mata dos Cocais,
formada lá por palmáceas, como a carnaúba, né, que é presente nessa região. Por um outro lado, o Brasil, por possuir um território de extensão continental, acaba favorecendo a formação de distintas formas de vegetações e climas. O geógrafo brasileiro, professor Aziz Absaber, determinou isso de domínio morfoclimático. Nós sabemos que a palavra morfo significa forma. Domínio morfoclimático é aquele, então, que revela o relevo e o clima de uma determinada região e, a partir daí, o componente vegetação. Então, o professor Aziz Absaber pega o domínio morfoclimático, portanto, inserindo lá aspectos relacionados ao relevo, ao clima e à vegetação, apresentados em diversas paisagens, que ele chama lá de Amazônia, Cerrado, Mares de Morros, Caatinga, Araucária, Pradarias e faixas de transição. De outra forma de classificação é o que nós chamamos de ecossistema, que é o conjunto de organismos vivos dentro do seu ambiente físico e químico. O termo ecossistema é originado na união das palavras em grego oikos, que significa casa, e sistema, ou seja, o sistema da casa. Ele representa o conjunto de comunidades que habitam e interagem em um determinado espaço. Os componentes do ecossistema são os fatores bióticos, portanto, todos os organismos vivos, produtores primários, consumidores, decompositores e parasitas, e também os fatores abióticos, como o ambiente físico e químico, que fornece condições de vida, nutrientes, água, umidade, solo, sol, ar, gases, temperatura, etc. Os principais ecossistemas brasileiros estão aqui descritos: a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica e o Pampa. Em nossa aula de hoje, lembrando, estamos falando do ecossistema amazônico e o de Mata Atlântica. Nós tivemos oportunidade, de dizer para você que as paisagens, dependendo da sua localização, apresentam características distintas. O Brasil é uma região privilegiada pela sua grande biodiversidade. Sendo assim, são 8 os tipos principais de vegetação nativa: a floresta amazônica, que é equatorial, a floresta tropical de Mata Atlântica, a vegetação litorânea de mangues, os campos, o Pantanal, a Caatinga, a Mata das Araucárias e o Cerrado. Nós começamos a falar para você a respeito da floresta amazônica. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, ocupa 600 milhões de hectares, cobrindo 9 países, sendo mais da metade em território brasileiro. Em território nacional, a Amazônia Legal, que inclui os estados do Pará, Amazonas, Roraima, Amapá, Rondônia, Acre e parte dos estados do Maranhão, Mato Grosso e Tocantins. Observe aqui, que a Amazônia brasileira, ou Amazônia Legal, corresponde a 67% da vegetação típica de Amazônia. Porém, essa vegetação também está presente na Bolívia, no Peru, no Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e na Guiana Francesa. A imensa maioria em território nacional. Nós vamos observar que a floresta amazônica encontra-se em baixas latitudes, lembrando que a latitude é a medida em graus a partir da linha do Equador.
se latitude é a medida em graus a partir da linha do Equador, nós temos lá que a floresta amazônica se encontra muito próxima da linha do Equador, recebendo, portanto, uma forte entrada de energia solar e um abastecimento quase que constante de massa de ar úmido, basicamente pela massa equatorial continental e a massa equatorial atlântica. O clima é equatorial, com temperaturas médias muito altas e chuvas abundantes que caem o ano inteiro. O índice pluviométrico é elevado. A vegetação é heterogênea, com mais de 30 mil tipos de plantas, e pela característica perene, ou seja, não há queda de folhas das árvores durante o outono. Portanto, ela é perennifólia, o que torna a floresta verde durante todo o ano. Observe a sua foto à direita de como que as árvores são altas e como que eu tenho sobre o solo uma vegetação formando o humus. O humus é formado por material orgânico em decomposição. Todos os dias, folhas, frutos, galhos, sementes, árvores mortas se decompõem sobre o solo, fornecendo nutrientes para a vegetação que ainda vive. Portanto, o sistema é retroalimentável. Apesar dos solos quimicamente pobres, a vegetação da floresta amazônica é exuberante, densa e perene, pois os poucos nutrientes do solo são absorvidos rapidamente pelas raízes das árvores, que os liberam novamente para o solo, realizando uma constante e rápida reciclagem de nutrientes. Basicamente, existem 3 tipos de vegetação: a mata de terra firme, localizada em área mais elevada, não atingida por inundação periódica. As árvores são de grande porte e determinam a fisionomia da comunidade, representadas pela castanheira, pelo mogno, pelo angelim, a andiroba, o cedro e outras. Existe também elevada quantidade de cipó, de planta herbácea, epífitas, palmeiras, líquens e musgos. Na sequência, eu tenho a mata de várzea. Localizada em terras mais baixas, está sujeita à inundação periódica. Nas partes mais altas das árvores, são capazes de suportar inundações por alguns meses. Elas brotam quando a água está baixando e florescem e dão frutos quando a água está subindo. Os solos são mais férteis, pois no período da cheia, as águas depositam sedimentos ricos em nutrientes nesses solos. Destacam-se árvores como o cumaru, a seringueira e o jatobá. Finalmente, a mata de igapó, que localiza-se em terrenos baixos, próximos aos rios, onde os solos estão sempre alagados. A vegetação é baixa, com árvores afastadas e adaptadas ao ambiente alagado, como a palmeira jauari. A vitória régia também é encontrada nesse ambiente. Isso fica mais claro nessa imagem. A mata de igapó, permanentemente alagada, a mata de várzea, alagada parte do ano, e a mata de terra firme, não alagada em nenhum período do ano. E é por isso que se fala de uma mata de degraus a partir do rio. Bom, a gente sabe que o desmatamento da floresta amazônica reduz a sua biodiversidade. E nós temos aí um forte avanço da fronteira agropecuária em direção à chamada Franja Sul da Amazônia, também conhecido lá como o Arco do Povoamento Adensado, o Arco do Fogo ou o Arco da Violência, que inclui o norte do Mato Grosso, Rondônia, Acre, sul do Amazonas, sul do Pará, oeste do Maranhão e norte do Tocantins. Nessa área, há uma trilha de destruição que começa com a madeireira ilegal, desmatando para vender a madeira de boa qualidade para a indústria de móveis, a de má qualidade
para construção civil ou para virar carvão. Na sequência, taca-se fogo nessa área para prepará-la para a pecuária. Na sequência, vem a pecuária extensiva, que é aquela que eu solto o gado e ela vai à procura do alimento. E logo na sequência, vem a agricultura mais tecnificada, sobretudo com soja, milho e algodão. E isso deixa um rastro de destruição que hoje já consumiu 20% desse bioma. Confere aqui. O desmatamento da floresta amazônica reduz sua biodiversidade, além de empobrecer os solos e poluir os rios, entre outros impactos. As atividades agropecuárias, madeireiras e de mineração, somados às queimadas e ao contrabando dos animais, são as principais ameaças a essa floresta. Estima-se que a floresta já perdeu 20% do seu tamanho original. E aqui o arco do desmatamento, o arco da violência, o arco do povoamento adensado e por onde avança a fronteira agropecuária. Nós temos que entender agora, pessoal, a vegetação de Mata Atlântica. Primeiro, que a Mata Atlântica ela é chamada assim por uma razão óbvia. Ela faz fronteira com o Oceano Atlântico e ocupa a costa leste do território brasileiro. Originalmente, ela ia do Rio Grande do Norte, lá no Nordeste, até o Rio Grande do Sul. É hoje o bioma mais devastado do nosso país. Segundo o IBAMA, só restam 12% da vegetação original. Segundo o grupo SOS Mata Atlântica, na verdade só restam 7% dessa vegetação. Isso ocorre porque a ocupação do território brasileiro ela começou pela faixa leste do território e, portanto, a maior concentração demográfica, a maior concentração de cidades, a maior concentração urbana se dá exatamente na faixa leste do território brasileiro, área de incidência inicial de Mata Atlântica. Portanto, ela sofreu historicamente a maior devastação do nosso país. É uma floresta de árvores altas, vegetação densa, latifoliada, com grande biodiversidade. Alguns biólogos chegam a dizer que, dado a sua latitude diferente, que começa lá no Rio Grande do Norte e vai até o Rio Grande do Sul, lembrando que latitude é a medida em graus a partir da linha do Equador, ela poderia potencialmente ter até, no seu início, mais biodiversidade do que a própria amazônica. Mas, no entanto, ela foi fortemente devastada e hoje o que resta são porções de floresta espalhadas entre os estados. No Nordeste brasileiro e no Espírito Santo, por exemplo, quase não resta nada. Aliás, no Espírito Santo, que foi o estado em que ela mais foi devastada para as fazendas de café, só restam apenas 2% da vegetação nativa. Vamos conferir? Vem para cá. A Mata Atlântica é uma formação vegetal que está presente em grande parte da região litorânea brasileira. Ocupa atualmente uma extensão de aproximadamente 100 mil quilômetros quadrados. É uma das mais importantes florestas tropicais do mundo, apresentando uma rica biodiversidade. A Mata Atlântica encontra-se, infelizmente, contudo, em processo de extinção. Isso ocorre desde a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, quando se iniciou a extração de pau-brasil, importante árvore da Mata Atlântica. Atualmente, a especulação imobiliária, o corte ilegal de árvores e a poluição ambiental são os principais fatores pela extinção dessa mata. As principais características da Mata Atlântica são a presença de árvores de médio e grande porte, formando uma floresta fechada e densa, uma rica biodiversidade com a presença de diversas espécies animais e vegetais. As árvores de grande porte
formam um microclima na mata, gerando sombra e umidade. Uma fauna rica em presença de espécies de mamíferos, anfíbios, aves, insetos, peixes e répteis. Na Serra do Mar, forma-se na Mata Atlântica uma constante neblina dado o nível de umidade. Observe aqui uma fotografia com a Mata Atlântica, uma vegetação, de árvores altas e médias, latifoliadas, com uma grande biodiversidade e criando microclima na área de árvores mais altas. A Mata Atlântica, antes, ocupava toda a faixa leste do território brasileiro e adentrando até mesmo aos estados do Paraná, Santa Catarina, e também parte do estado de São Paulo. Hoje, só restam vestígios dessa vegetação original. É o bioma brasileiro mais devastado. Se é assim, nós precisamos resolver questões para consolidar o nosso conhecimento. Então, a primeira questão diz assim: 2013, Banca CESP. Os ecossistemas interagem com outros ecossistemas: o solo, o clima, o relevo, a água e a ação humana. Com relação a esse assunto, julgue o item que se segue. Para seu funcionamento, os sistemas vegetais requerem matéria e energia provenientes do solo, da atmosfera e do sol. Um ecossistema é formado por todos os fatores bióticos e abióticos. Portanto, requerem lá, matéria e energia não só do solo, mas também da atmosfera e do sol. Alternativa verdadeira. Vamos para a próxima. 2009, Banca CESP, para o Instituto Rio Branco. Uma das reservas da biosfera existentes no Brasil, reconhecida pela Unesco em 1991, é a Mata Atlântica, cuja área é de 350 mil quilômetros quadrados. Acerca das características desse bioma e da utilização das reservas da biosfera, julgue certo ou errado o item subsequente. Embora apresentem características comuns, como a densidade da cobertura vegetal e a grande biodiversidade, o bioma amazônico e a Mata Atlântica distinguem-se quanto à pluviosidade, uma vez que os índices pluviométricos daquele, ou seja, do bioma amazônico, são superiores ao desta, de Mata Atlântica. Alternativa falsa. A diferenciação aqui não é somente, ou principalmente, ou exclusivamente a respeito da pluviosidade. Ela é basicamente as características gerais do clima, dentre eles o nível de insolação, que na Amazônia é muito maior do que na área de Mata Atlântica. Portanto, alternativa incorreta. Terceira questão. 2008, CESP-UNB, para o Rio Branco. Acerca das transformações globais, nacionais e locais, relacionadas ao desafio do desenvolvimento ambiental sustentável, julgue certo ou errado o item a seguir. Influenciada pelo agronegócio, a agricultura familiar ou de subsistência, praticada atualmente na Amazônia, tem sido apoiada por inovações tecnológicas e pela utilização de créditos ambientais subsidiados por políticas públicas de preservação que objetivam recompensar o abandono da prática da derrubada ou da queimada da floresta ou da vegetação secundária. Alternativa falsa. A agricultura familiar, também chamada de subsistência, aquela na qual a família planta para alimentar o próprio núcleo familiar, não é apoiada por inovações tecnológicas e muito menos por créditos ambientais
subsidiados por políticas públicas de preservação. Essa população é uma população que, via de regra, tem muito pouco apoio ou quase nenhum. Em parte, isso acaba justificando o fato dela derrubar a floresta para encontrar meios de subsistência e abrir novas áreas, de plantio ou da criação de animais. Alternativa falsa. Quarta questão. A quarta questão, de 2007, do Instituto Rio Branco, traz lá os biomas brasileiros, 2 dos quais nós estudamos hoje, Amazônia e Mata Atlântica. E aí pergunta assim: considerando o mapa acima, julgue o próximo item sobre as interfaces existentes entre os aspectos naturais do território brasileiro, as atividades econômicas desenvolvidas, suas repercussões ambientais e formas de preservação. Entre os biomas representados no mapa, o amazônico, caracterizado por sua cobertura vegetal, é percentualmente o mais devastado em função das atividades agropecuárias praticadas. Alternativa falsa. Nós vimos que o bioma que percentualmente é mais devastado no Brasil é a floresta de Mata Atlântica. Essa floresta, segundo o IBAMA, só restam 12% da vegetação nativa. Segundo o grupo SOS Mata Atlântica, apenas 7%. Quinta questão. 2012, Banca CESP, no cinturão de máxima biodiversidade do planeta, que tornou possível o advento do homem, a Amazônia se destaca pela extraordinária continuidade de suas florestas, pela ordem de grandeza de sua principal rede hidrográfica e pelas sutis variações de seus ecossistemas. Trata-se de um gigantesco domínio de terras baixas florestadas, disposto em anfiteatro, enclausurado entre a grande barreira imposta pelas terras cisandinas e pelas bordas dos planaltos brasileiro e guianense. O mundo das águas na Amazônia é resultado direto da excepcional pluviosidade que atinge a gigantesca depressão topográfica regional. Com relação ao assunto tratado no texto, julgue o item. As cheias e vazantes dos rios amazônicos influenciam a adaptação de animais e vegetais a ambientes que durante parte considerável do ano permanecem alagados, como, por exemplo, a floresta de terra firme. Alternativa falsa. A floresta de terra firme não é alagada em nenhum momento do ano. A área alagada todos os momentos do ano é o Igapó. E a área alagada parte do ano é a várzea. A área da floresta de terra firme não é alagada em nenhum momento do ano. Portanto, essa alternativa é claramente incorreta. Bom, pessoal, se é assim, nós podemos encerrar mais essa aula junto com você. Mas não sem antes desejar um fortíssimo abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique lá.